O que acontece depois que morremos? Essa é uma dúvida comum que todos nós já tivemos. Será que a nossa alma continua a viver? Vamos para o céu ou o inferno? Ou simplesmente deixamos de existir? Essas perguntas são frequentes para muitas pessoas. Interessante notar que uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que 80% das pessoas acreditam em uma vida após a morte. Esse número é significativo. Algumas pessoas acreditam que a alma passa por um lugar chamado purgatório antes de ir para o céu. Outras pensam que reencarnamos em um novo corpo. Há também quem acredite que ficamos em um estado de sono até o retorno de Jesus. Como você pode ver, existem várias teorias sobre o que acontece depois que morremos. Mas e se eu te disser que a Bíblia oferece respostas para essas questões? No vídeo de hoje, vou compartilhar 5 pontos sobre a morte que podem surpreender você. Essas informações são baseadas na Bíblia e podem mudar sua perspectiva sobre esse tema. Primeiro, precisamos entender que, segundo a Bíblia, a morte não é o fim, é apenas uma transição. Isso pode parecer difícil de acreditar, especialmente em um mundo onde a morte é vista como o fim da existência. Mas a palavra de Deus nos apresenta uma visão diferente, cheia de esperança. Em Eclesiastes 12, vers. 7, lemos que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Essa passagem nos oferece uma visão importante sobre o que acontece quando morremos. Ela sugere que há uma separação entre o corpo e o espírito, cada um com seu destino. O corpo, feito do pó da terra, retorna ao pó. Por outro lado, o espírito, essa essência invisível que nos dá vida, volta para Deus. É como se devolvêssemos algo que nos foi emprestado por um tempo. Interessante, não é? Mas o que exatamente é esse espírito que retorna a Deus? Para compreender melhor, precisamos voltar ao momento da criação. Em Gênesis 2:7, vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e assim o homem se tornou um ser vivente. Esse fôlego de vida é o que chamamos de espírito. É a centelha divina que nos dá vida e consciência, nos permitindo nos conectar com Deus. Quando morremos, esse processo se inverte. O corpo retorna à terra e o espírito, essa parte essencial de nós, volta ao Criador. Você deve estar se perguntando, e depois? O que acontece com esse espírito que voltou a Deus? Bem, é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A Bíblia nos dá algumas pistas fascinantes sobre isso. Em 2 Coríntios 5:8, o apóstolo Paulo nos diz algo surpreendente. Ele expressa que prefere estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Essa afirmação é profunda e cheia de significado. Ela sugere que, para os que acreditam em Jesus, há uma continuidade imediata da consciência após a morte. Não é incrível? A ideia de que podemos estar na presença de Deus imediatamente após deixar esta vida traz muita esperança e conforto. Isso mostra que, para o cristão, a morte não é um salto no escuro ou um mergulho no desconhecido. É, na verdade, a entrada direta na presença de Deus. Pense nisso. No instante em que fechamos os olhos nesta vida, os abrimos diante do Criador do Universo. Essa perspectiva muda completamente a forma como vemos a morte, não é mesmo? Ela deixa de ser algo assustador e passa a ser a porta para uma realidade muito mais gloriosa. Mas isso não significa que não sentiremos a tristeza da perda de quem amamos ou que a morte deixa de ser algo sério. A Bíblia deixa claro que a morte é um inimigo, o último a ser derrotado, como está escrito em 1 Coríntios 15:26. Contudo, para aqueles que estão em Cristo, a morte perde seu poder de gerar medo e desespero. E tem mais. Jesus nos deu uma visão do que acontece após a morte na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:19 e 31. Essa história nos dá uma visão fascinante do que está por vir. Nessa parábola, vemos que há uma separação imediata entre os justos e os injustos após a morte. Lázaro, um homem pobre e justo, é levado para o seio de Abraão, um lugar de paz e conforto. Em contraste, o homem rico, que viveu de maneira egoísta e ignorou o sofrimento dos outros, se encontra em um lugar de tormento. É importante lembrar que essa parábola não deve ser interpretada literalmente em todos os detalhes. Jesus costumava usar histórias e imagens familiares ao seu público para transmitir verdades espirituais profundas. No entanto, essa parábola destaca algumas verdades importantes. Primeiro, que há uma continuidade da consciência após a morte. Segundo, que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. E terceiro, que há uma separação entre os justos e os injustos no além.
Essas verdades são reforçadas em outras partes das Escrituras e formam a base da visão cristã sobre o que acontece após a morte. Elas nos lembram da importância de viver nossa vida terrena com os olhos na eternidade, tomando decisões que agradam a Deus e beneficiam os outros. Uma pergunta comum ao falar sobre o que acontece após a morte é: os mortos podem se comunicar com os vivos? É uma dúvida natural, não é? Afinal, quem nunca desejou falar mais uma vez com um ente querido que já se foi? Bem, a resposta bíblica para essa pergunta é um claro não. Em Eclesiastes 9:5-6, lemos: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja já pereceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Essa passagem é bastante clara ao afirmar que os mortos não têm mais participação nos assuntos deste mundo. Eles não podem se comunicar conosco, influenciar nossas vidas ou intervir em nossos assuntos. Embora isso possa parecer desanimador para quem deseja um contato com entes queridos falecidos, ao olhar mais de perto, vemos que essa verdade é, na verdade, uma proteção. Imagine como seria se fôssemos constantemente assombrados pelos mortos. Se os espíritos dos falecidos pudessem interagir livremente com os vivos, isso certamente geraria muita confusão, medo e até mesmo manipulação. A Bíblia nos ensina que devemos buscar orientação e consolo em Deus, não nos mortos. Em Isaías 8:19, lemos: quando vos disserem, consultai os médiuns e os adivinhos, chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Consultar-se-á aos mortos a favor dos vivos? Esse versículo deixa claro que buscar comunicação com os mortos não é o que Deus quer para nós. Em vez disso, somos chamados a confiar em Deus e buscar sua orientação para nossas vidas. E não precisamos ficar desanimados com isso, porque, mesmo que não possamos nos comunicar com os mortos, temos algo muito mais precioso: a promessa da ressurreição. Essa é uma das verdades mais gloriosas e reconfortantes de toda a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4:13-18, o apóstolo Paulo nos oferece uma visão maravilhosa do que acontecerá quando Jesus voltar. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Paulo nos assegura que no dia da vinda de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E mais, aqueles que estiverem vivos nesse momento também serão transformados e se unirão a eles para encontrar o Senhor. Imagine que cena gloriosa! Todos os que morreram na fé em Cristo ao longo de toda a história ressuscitarão e se reunirão com os que ainda estiverem vivos. Famílias separadas pela morte se reencontrarão, amigos há muito perdidos se abraçarão novamente. É uma visão que vai além da nossa imaginação. E o mais incrível é que não seremos apenas espíritos vagando. A Bíblia ensina que teremos corpos ressuscitados, glorificados, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus. Em 1 Coríntios 15:42-44, Paulo descreve: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Essa passagem é fascinante porque nos dá uma ideia de como serão nossos corpos ressuscitados. Paulo usa a analogia de uma semente plantada na terra. A semente não se parece com a planta que crescerá dela. Da mesma forma, nossos corpos ressuscitados serão muito diferentes dos corpos que temos agora. Eles serão incorruptíveis, ou seja, não envelhecerão, não adoecerão e não morrerão. Serão gloriosos, refletindo a glória de Deus de uma maneira que nossos corpos atuais não conseguem. Serão poderosos, livres das limitações e fraquezas que enfrentamos agora. E serão espirituais, perfeitamente adaptados para a vida eterna na presença de Deus. Isso não significa que seremos espíritos sem corpo, mas que teremos corpos perfeitamente ajustados para a vida eterna com Deus. Pense em como Jesus apareceu aos discípulos após sua ressurreição. Ele podia comer, beber e ser tocado, mas também podia aparecer e desaparecer à vontade e passar por portas fechadas. Esse é o tipo de corpo que teremos na ressurreição. Antes de continuar, quero te pedir um favor especial. Se estiver gostando do vídeo, clique no botão de gostei. E não se esqueça de deixar um comentário lá embaixo.
compartilhando suas experiências ou pensamentos sobre esse tema. Agora vamos falar sobre o conceito de sono da morte, que aparece em várias partes da Bíblia. É um tema que muitas vezes gera dúvidas, mas é importante que o entendamos claramente. Em João 11:14 encontramos um exemplo claro desse conceito. Jesus usou a metáfora do sono para descrever a morte de Lázaro, dizendo: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para despertá-lo." Os discípulos, no entanto, não entenderam imediatamente, pensando que Jesus falava de sono literal. Então ele precisou esclarecer: Lázaro morreu. Essa comparação entre sono e morte aparece várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo fala sobre os mortos como aqueles que dormem. Da mesma forma, em Atos 7:60, Estevão, o primeiro mártir cristão, adormeceu ao ser apedrejado. Mas por que a Bíblia usa essa linguagem? Assim como o sono é um estado temporário do qual esperamos acordar, a morte, para o cristão, é vista como uma condição temporária da qual seremos despertados na ressurreição. Essa metáfora é bela porque destaca a natureza passageira da morte para aqueles que estão em Cristo. Assim como não temos medo de dormir à noite, pois sabemos que acordaremos pela manhã, os cristãos não precisam temer a morte, porque sabem que um dia despertarão para a vida eterna. É uma imagem que traz consolo e esperança, lembrando-nos de que a morte não tem a palavra final. É importante, porém, entender que essa metáfora do sono não implica que a alma fique inconsciente ou adormecida após a morte. Como já vimos, a Bíblia sugere que a consciência continua após a morte, com o espírito dos crentes estando na presença de Deus. O sono se refere ao corpo, que aguarda a ressurreição, enquanto o espírito permanece consciente e ativo na presença do Senhor. Essa compreensão nos ajuda a equilibrar as diferentes passagens bíblicas sobre o estado dos mortos, mostrando que não há contradição entre a ideia do sono da morte e a consciência imediata na presença de Deus após a morte. Agora, pensando em estar na presença de Deus, você já imaginou como será isso? A Bíblia nos dá algumas pistas incríveis sobre o que nos espera na eternidade, e elas são verdadeiramente maravilhosas. Em Apocalipse 21 e 22, temos uma descrição fascinante da Nova Jerusalém, a cidade celestial onde Deus habitará com seu povo. Essa cidade é descrita como um lugar de beleza incomparável, com ruas de ouro puro, transparente como vidro, e um rio da água da vida, claro como cristal. As portas são feitas de enormes pérolas, e os fundamentos da cidade são adornados com toda espécie de pedras preciosas. Não há necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus ilumina tudo. Mas o mais extraordinário não são os aspectos físicos desse lugar, por mais deslumbrantes que sejam. O que realmente torna esse lugar especial é o que acontece lá. Em Apocalipse 21, 3, 4, lemos: "Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou." Consegue imaginar um lugar assim? Um lugar onde todo sofrimento, dor e tristeza simplesmente desaparecem? Onde não há mais despedidas dolorosas, nem corações partidos, nem lágrimas de angústia? Um lugar onde podemos desfrutar da presença direta de Deus, sem nenhuma barreira entre nós e Ele? É difícil para nossas mentes compreenderem plenamente essa realidade, mas sabemos que será algo além de tudo o que já experimentamos ou imaginamos. E ainda tem mais. Em 1 Coríntios 2, 9, Paulo cita Isaías ao dizer: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu." A mente humana não consegue imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa mensagem nos mostra que, por mais que tentemos visualizar a grandiosidade de estar na presença de Deus, a realidade será ainda mais surpreendente. As descrições bíblicas do céu, por mais gloriosas que pareçam, são apenas um vislumbre do que realmente nos aguarda. É como se Deus estivesse nos dizendo: "Vocês acham isso incrível? Esperem até ver o que realmente preparei para vocês." Esse pensamento nos enche de uma expectativa maravilhosa, pois não importa o quão magnífica seja nossa visão do futuro com Deus, a realidade vai superar todas as nossas expectativas. Essa promessa nos fortalece para enfrentar os desafios da vida, sabendo que são temporários e que algo infinitamente melhor nos espera. Como Paulo afirma em Romanos 8:18, considero que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que será revelada em nós.
Essa visão de eternidade transforma completamente nossa perspectiva sobre a vida atual. Nos lembra de que somos apenas peregrinos neste mundo, em jornada rumo a um lar eterno que ultrapassa tudo o que já vimos ou imaginamos. Mas e quanto àqueles que rejeitam a Deus? A Bíblia também trata desse assunto de forma séria e devemos abordá-lo com cuidado e compaixão. Em Apocalipse 20, 11 e 15, encontramos o relato do julgamento final, onde todos serão julgados segundo suas ações. O texto descreve um grande trono branco, diante do qual todos os mortos, grandes e pequenos, se apresentam. Livros são abertos, provavelmente registrando tudo o que cada pessoa fez, disse ou pensou. Outro livro, chamado Livro da Vida, contém os nomes dos que foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Aqueles cujos nomes não estão no Livro da Vida enfrentam o que a Bíblia chama de segunda morte, representada pelo lago de fogo. Essa imagem simboliza a separação eterna de Deus, fonte de toda a vida, amor e bondade, resultando em sofrimento e angústia sem fim. É crucial entender que Deus não deseja isso para ninguém. Em Pedro 3,9, lemos que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus ama profundamente cada ser humano e deseja que todos sejam salvos. Foi por isso que Jesus veio ao mundo e morreu por nós, abrindo o caminho para que todos possam ter vida eterna. Como diz João 3:16, 17, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa passagem revela o coração de Deus para com a humanidade. Ele não deseja condenar ninguém, mas salvar a todos. No entanto, Deus respeita nossa liberdade de escolha. Ele não força ninguém a aceitá-lo ou a amá-lo. Aqueles que persistentemente rejeitam o amor e a graça de Deus acabam escolhendo viver separados dele, recebendo assim o que escolheram, uma eternidade sem Deus. C.S. Lewis, o renomado autor cristão, uma vez disse que no fim haverá dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus tristemente dirá, seja feita a tua vontade. O inferno, nesse sentido, é a triste realidade de se obter exatamente o que se escolheu, uma vida sem Deus. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão urgente e vital, oferecendo a todos a chance de escolher a vida, o amor e uma eternidade com Deus. Isso nos leva a uma questão essencial: como podemos ter certeza de que estaremos com Deus após a morte? Como garantir que nossos nomes estão no livro da vida? A resposta é simples, mas profundamente significativa. Jesus nos diz em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A chave é crer em Jesus. Mas o que significa realmente crer nele? Não se trata apenas de reconhecer intelectualmente que Jesus existiu ou de aceitar a verdade de seus ensinamentos. Crer em Jesus, conforme a Bíblia ensina, é confiar plenamente nele para nossa salvação. Isso envolve reconhecer que somos pecadores e que por nós mesmos não podemos nos salvar. Precisamos entender que Jesus, sendo o Filho de Deus sem pecado, morreu em nosso lugar, pagando o preço por nossos pecados. Aceitar esse sacrifício como suficiente para nossa salvação e confiar apenas nele, e não em nossas próprias obras ou méritos, é o cerne da fé em Cristo. Além disso, crer em Jesus significa entregar nossa vida a Ele por completo. É confiar nele não apenas como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, permitindo que Ele transforme nossa vida de dentro para fora. Como Paulo afirma em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando realmente cremos em Jesus, nossa vida muda. Passamos a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Romanos 10, 9-10 explica isso de forma clara. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se confessa para a salvação. Esta passagem nos mostra que a salvação envolve tanto uma crença interna quanto uma confissão externa. Com o coração, acreditamos na verdade do Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte. Com a boca, confessamos publicamente nossa fé, declarando que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Essa confissão vai além de palavras. É um compromisso de viver sob a autoridade de Jesus,
seguindo seus ensinamentos e buscando fazer a vontade dele em todas as áreas da nossa vida. É importante destacar que essa salvação é um dom gratuito de Deus, algo que não podemos ganhar ou merecer. Como Paulo afirma em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que, independentemente do nosso passado pecaminoso ou de nos sentirmos inadequados, a graça de Deus é suficiente para nos salvar, desde que coloquemos nossa fé em Jesus. Não são nossas boas obras que nos salvam, mas a obra completa de Cristo na cruz. Nossas boas obras são um reflexo da nossa salvação, não o motivo dela. Talvez você se pergunte, e as pessoas que viveram antes de Jesus ou aquelas que nunca ouviram falar dele, como podem ser salvas? Essa é uma questão profunda que muitos já refletiram ao longo do tempo. Embora a Bíblia não explique todos os cenários possíveis, ela nos oferece princípios fundamentais. Primeiro, é importante lembrar que Deus é justo e misericordioso. Em Gênesis 18, 25, Abraão questiona: não fará justiça o juiz de toda a terra? Podemos confiar que Deus julgará cada pessoa com absoluta justiça e compaixão, considerando todas as circunstâncias de suas vidas. Segundo, a Bíblia nos ensina que Deus se revela a todos através da criação e da consciência moral. Romanos 1:20 afirma que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. E em Romanos 2:14, 15, vemos que mesmo aqueles que não conhecem a lei de Moisés têm a lei moral de Deus gravada em seus corações. Isso sugere que todas as pessoas têm algum entendimento de Deus e de sua moral, mesmo sem terem ouvido o Evangelho diretamente. Além disso, vemos na Bíblia exemplos de pessoas que foram consideradas justas por Deus antes da vinda de Jesus, como Abraão, que creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15:6. Isso nos mostra que a fé sempre foi o caminho para a salvação, mesmo antes da revelação completa de Jesus Cristo. Pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela fé, esperando pelo Messias que viria, assim como somos salvos pela fé no Cristo que já veio. No entanto, agora que Jesus veio e o Evangelho foi revelado, temos a responsabilidade de compartilhar essa mensagem com todos. Jesus deu aos seus discípulos a grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essa missão ainda é válida para nós hoje. Devemos compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não ouviram, para que todos possam conhecer Jesus e colocar sua fé nele. Isso não significa que devemos julgar ou condenar aqueles que não tiveram essa oportunidade. Pelo contrário, devemos ser movidos pelo amor e compaixão para levar essa mensagem de salvação a todos. Como Paulo escreve em Romanos 10, 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Cada um de nós tem um papel nessa missão, seja indo pessoalmente, apoiando quem vai, ou compartilhando o Evangelho com aqueles ao nosso redor. Cada pessoa que encontramos é uma chance de mostrar o amor de Deus e compartilhar a salvação em Cristo. E ao fazer isso, estamos participando do maior plano de Deus para a humanidade. É um privilégio ser parte desse propósito divino, atuando como embaixadores de Cristo no mundo, como Paulo menciona em 2 Coríntios 5:20. Toda vez que compartilhamos o Evangelho, estamos oferecendo às pessoas a chance de encontrar a vida eterna e escapar do julgamento vindouro. É uma questão de vida ou morte eterna, e não há missão mais urgente ou importante do que essa.